Bom, a gravação começou, eu vou só esperar o horário mesmo e enquanto isso eu partilho a tela e a hora que der o horário eu mando o link da listinha de chamada, tá bom? Bom, gente, deu aqui, pelo menos no meu computador, deu o horário, então já mandei, ó, aproveitei e compartilhei com vocês o link da lista de chamada, tá bom? Eu vou só partilhar a tela aqui para a gente poder começar a aula. Hoje a gente vai fechar, já vou aproveitar enquanto eu vou abrindo aqui, a gente vai fechar o conteúdo da nossa primeira prova, tá bom? Eu vou olhar aqui no Moodle, mas se não me engano está previsto para quarta-feira da semana que vem começar a avaliação. Isso mesmo, quarta-feira, dia 9. Eu deixo sempre uma aula de margem, porque às vezes pode acontecer do conteúdo não fechar, mas o que está programado para hoje fecha assim, tá bom? Só estou encontrando aqui o link para eu poder partilhar a tela com vocês. Mudou um pouquinho o layout do Google Meet. Bom, agora sim, acho que vai aparecer para vocês em instantes. Pronto, pelo menos aqui na minha tela já está mostrando que está aparecendo. Na última aula, então, a gente começou a falar sobre as dízimas, tá bom? Na verdade, a gente não deu o nome de dízima, mas chamou, então, essa repetição infinita e periódica, mas é isso que a gente vai chamar de dízima periódica, tá bom? Qual que é o objetivo hoje? O objetivo central na aula de hoje é fazer o processo inverso. Imagina a gente pegar uma representação dessa infinita, que a gente vai chamar de dízima já, e perguntar como é que eu acho a fração que origina essa dízima, que é o que a gente chamou na última aula de fração geratriz, tá bom? Então, esse é o objetivo central da aula de hoje, e esse é o conteúdo que compõe a primeira prova. A segunda prova de vocês vai ficar, então, com a parte desse primeiro bimestre que eu tirei de revisão para vocês, né, vai ficar com a parte de porcentagem, que é bem curtinho, e aí eu vou falar rapidamente de razão e proporção, tá bom? Para que quando encerrar o primeiro bimestre, a gente possa já começar o segundo com o curso, o andamento normal do curso. Vamos falar o que é variável, falar de um pouquinho de estatística descritiva e assim vai. Ok? Então, para recapitular, essas expressõezinhas aqui, a gente no dia a dia não fica chamando de representação decimal infinita e periódica, tá bom? Essas 0,333, 0,066, 0,79, etc., a gente chama de dízima periódica, tá bom? E a fração que origina essa dízima, a gente chama de fração geratriz, igual já estava escrito aqui apontado de verde. Então, só para começar, hoje é a nossa aula 4, dia 1º de 6 de 2021. Então, nós vamos falar sobre dízimas periódicas. Essa representação decimal, como eu falei então aqui, só para recapitular, é o que a gente vai chamar de dízima periódica. Então, para deixar isso apontado, uma representação decimal infinita e periódica
é denominada, é também denominada, né, porque ela poderia ser chamada de representação decimal infinita periódica, é também denominada dízima periódica. E eu imagino que é assim que vocês tenham sido apresentados, por exemplo, lá no ensino fundamental, quando vocês estavam no sétimo ano, no sexto, no sétimo ano, não lembro bem em qual período da vida veio isso. E provavelmente, se alguém fez essa revisão ano passado com vocês, eu acho que eu que dei aula para vocês, não lembro. Mas apresentou com esse nome, tá bom? E é esse nome que a gente chama na prática mesmo, tá bom? Dízima periódica. A fração que origina, então eu não vou escrever de novo, senão fica repetitivo, tá bom? A fração que origina essa representação, está escrito aqui apontado, é a fração geratriz, tá bom? A parte da dízima que se repete, então vamos por algumas nomenclaturas que são importantes. A parte da dízima que se repete, então, por exemplo, 0,333, quem está repetindo é o 3, certo? Ele é chamado período. Por exemplo, 0,79, 79, 79, igual estava apontado aqui, o período, então, é 79. Período simples, período composto, né? Ok? Então, a gente vai fazer essa distinção. E a dízima vai ser chamada de simples se após a vírgula, ou seja, se na casa decimal, só o que aparece é o que se repete. Então, por exemplo, 1/3 é uma dízima simples. Por quê? Depois da vírgula aparece só o 3. 3, 3, 3, 3, 3 é o que está repetindo. 0,79797979, depois da vírgula, só os dígitos que aparecem são os que se repetem. Então, essa também é chamada uma dízima simples. Já esta aqui, 1/15avos, tem 0,0666666, certo? Apareceu o zero, diferente do 666, né, na representação decimal. Então, essa dízima é chamada de composta, ou seja, o período, né, o período é 1, mas você tem na representação decimal coisas, números, no caso, dígitos, que são o que não necessariamente se repete, tá bom? Então, a dízima, como eu falei, a parte da dízima que se repete, a parte da dízima que se repete é denominado período da dízima. Ok? Enquanto que o comprimento, vamos pode destacar de vermelho também, o comprimento do período é o número de algarismos que se repete. Então, o comprimento do período é o número de algarismos que se repete. Ok? Uma observação importante, gente, é a anotação, tipo, como observação, a anotação de barras, tá bom? Então, o uso de barras sobre o período. Talvez vocês já tenham visto, mas, por exemplo, quando eu tenho, vou pegar um exemplo simples, 1/3, certo? A gente viu que essa fração 0,3333333, você pode representar ela simplesmente por 0, em cima do período, no caso o 3, a barrinha em cima, tá bom? Outro exemplo aí, sei lá, imagina que eu tivesse a seguinte dízima, 1,12343434, sucessivamente, tá bom? Então, o período que está se repetindo, vou até grifar aqui, sei lá, de verde, quem está se repetindo é o 34, certo? Esse é um período de comprimento 2, né? Mas observe que o 1, né, o 12 não se repete, então eu vou deixar aqui 1,12. Aí eu vou pôr de verde, só para destacar para vocês, mas não precisa fazer isso no dia a dia. 34 com a barrinha em cima, tá bom?
é este que está se repetindo, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Aqui, por exemplo, nós tínhamos, no exemplo da aula anterior, o 0,0666 e o 0,797979, certo? Então, o 0, vou pôr aqui no cantinho que economiza o espaço, 0,0666, mesma coisa, certo? Então, você escreve 0,06, o 0,797979, 79 com a barrinha em cima. E o último exemplo que estava lá era o 0,999. A gente escreve 0,9 com a barrinha em cima, tá bom? Então, se você vê uma representação decimal com essa barrinha em cima, significa que quem está com a barrinha, na verdade, está se repetindo indefinidamente, tá bom? Não vai parar nunca essa repetição, é infinita e periódica. As dízimas, elas podem ser classificadas, como eu falei lá atrás, em simples ou composta. Então, quando que uma dízima é simples? A dízima é simples, então vou até aproveitar na observação. Observação 1, observação 2. A dízima é chamada de simples quando, eu comentei lá atrás, mas só vou escrever isso formal agora, quando na sua representação decimal, ou seja, após a vírgula, os únicos dígitos que aparecem são os que se repetem, certo? Então, por exemplo, 1/3 é uma dízima simples. 0,797979 é uma dízima simples. 0,9999 é uma dízima simples. Enquanto as outras não são simples. 0,0, vou até apontar aqui, né? Tem um zero diferente do que se repete. E aqui nesse 1,123434 você tem dois dígitos diferentes, certo? Então essas são chamadas de compostas, tá bom? Então, dízima periódica simples, dízima periódica simples, e a composta, tá bom? A composta é quando não é simples, mas a simples é... Então, a dízima é dita simples se todo algarismo, ok? Todo, tá bom? Tô até destacando todo aqui. Algarismo da parte decimal faz parte do seu período. Então, vou circular vou escrever aqui, só escrever assim, simples, né? A gente viu como exemplo, essa aqui simples, e essa última simples, tá bom? Sei lá, só para deixar um exemplo bem destacando aqui, para a gente ver que não importa quantos algarismos se repetem, tá bom? Por exemplo, se eu pegar 1/7, e se eu fizer essa divisão aí na calculadora, na mão, você vai ver que o que acontece é o seguinte, ó, aparece, né, o período como sendo 1, 4, 2, 8, 5, 7. Ou seja, esse é o pedaço que se repete, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, indefinidamente, né? Então, é 0,142857. Embora seja uma dízima que tenha comprimento grande, qual é o comprimento dela? Tem 6 dígitos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela é simples. Por que que é simples? Porque na parte decimal, todos os algarismos, todos os dígitos que aparecem, são os que compõem a dízima, tá bom? Olha só, embora seja grande, assim, digamos, até feia, essa é simples. Enquanto, por exemplo, essa 0,0666, você tem menos dígitos, menos coisas se repetindo, ela é composta porque após a vírgula aparece um outro número que não se repete, tá bom? Então, a dízima é composta quando, né, é simples ou composta. Então, a dízima é composta quando não é simples. A dízima periódica composta. Então, a dízima é composta quando não for simples. Perdão, agora sim. É composta quando não
por simples. Ok? Então, isso significa que na parte decimal, pelo menos um algarismo que aparece não se repete, tá bom? Acho que isso ficou claro, né? Pode até... assim fica melhor para entender. Então, exemplos. Então, só para voltar aqui nesses exemplos nossos. Esta aqui, então, é composta. Por que é composta? Você tem o 1 e o 2 que não se repete. Essa aqui também é composta. Por que ela é composta? Porque tem o zero, né? Que é o algarismo que não está se repetindo. Só para deixar um exemplo bem destacando isso. Então, por exemplo, se a gente pegasse 7 sextos. Se eu pegar 7 sextos e fizer essa divisãozinha aí, você vai ver que dá 1,1666, etc. Ok? Então, a mesma coisa que ver 1,16, né? Ok? Só o 6 se repetindo. Então, um exemplo de composta, tá bom? Nós vimos, né, então assim, deixa eu passar uma barrinha, porque agora que é a pergunta que importa para a nossa aula, que eu falei, o objetivo de hoje, só estava dando algumas nomenclaturas referentes a essas dízimas. O que a gente viu, certo? A gente viu que a representação decimal de um número racional, ela pode ser finita ou infinita e periódica, ou que a gente chamou agora de dízima periódica, tá bom? Então, assim, um resumo do que a gente falou até aí agora, se eu pudesse resumir tudo numa frase curta, seria o seguinte: a representação decimal de um número racional é finita ou infinita e periódica. Dízima periódica. Ok? Surge então a seguinte pergunta. Então vamos para a pergunta. Se eu conheço só a representação, será que eu consigo achar qual é a fração geratriz? Qual é a fração que origina essa representação decimal? Por exemplo, nesse 0,0666, eu não coloquei quem é a fração. Nesse 1,12343434, eu não coloquei quem é a fração. No 0,797979, a mesma coisa. E no 0,999 também, certo? Será que a gente consegue achar a fração que origina essa representação, certo? Então, a pergunta, escrita de maneira bonitinha, então assim, conhecida a representação decimal, de um número racional R, como determinar esse determinar ficou para lá de feito, só um pouquinho. Como determinar A e B, aqui o B não pode ser zero, tá bom? Tais que R seja igual a B, ok? Um pouquinho mais, a gente quer que... Eu vou acrescentar, mas é claro, não precisa ser direto isso, a gente pode achar ele sem ser com máximo divisor comum igual a 1, mas depois a gente simplifica. Então, assim, o nosso problema é como determinar A e B de modo que eles sejam coprimos, então, com o máximo divisor comum entre eles igual a 1, tal que R seja isso, ok? Se a gente conseguir achar, independentemente de serem coprimos, depois é só simplificar. Então, na prática, a gente sempre vai achar, se a representação não tiver na forma irredutível, a gente simplifica e deixa na forma redutível e resolver o problema, tá bom? Então, esse é só
um detalhezinho técnico, só para deixar a pergunta assim mais bonitinho possível, tá bom? Mas de cara a gente não está preocupado se o máximo divisor comum entre A e B é 1. Mas como achar a fração, tá bom? Então, quando a representação é finita, observa, ela é finita ou infinita e periódica, né? Ou seja, é uma dízima periódica. Quando ela é finita, a resposta é simples. Por exemplo, se a representação é finita, é só a gente dividir por uma potência de 10 adequado e acabou, tá bom? Foi o que a gente comentou lá atrás, né? É finita quando no denominador os primos que aparecem são só 2 ou 5, né? Então, se a gente divide por potência de 10, que são múltiplos, né, de 2 e 5, acabou o problema, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Imagina que eu tivesse a seguinte representação, sei lá, 0,12, ok? Como que eu consigo escrever isso em fração? Olha, para escrever isso em fração, eu vou observar, eu tenho 12, duas casas decimais, divido por uma potência de 10 adequado, dividir por 100. 12 dividido por 100 é 0,12. Acabou o problema. Só que eles falam, não está ainda na forma irredutível, né? Então, você vai e simplifica. Dá para dividir por 2, fica 6 sobre 50. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. 3 sobre 25. Então, acabou o problema. Qual é a representação para 0,12? 3 sobre 25. Ok? Então, toda vez que for finito, vamos dar mais um exemplo aí. Sei lá, exemplo A, exemplo B. Sei lá, se o R for, sei lá, 12,1234, ok? Observe que é finito, né? Não é aquele 34, 34, 34, não. Tem quantas casas após a vírgula? 4 casas após a vírgula. Então, você vai escrever isto como sendo, então, 12, 1, 2, 3, 4, dividido pela potência de 10 à quarta. 10 à quarta, então, 4 zeros. Dá para simplificar, porque os dois são pares. Se você simplificar isso aí, só para a gente economizar tempo, dá 60.617 dividido por 5.000. Só dividir uma vez por 2, tá bom? Então, esta é a representação decimal. Então, toda vez que é finito, é simples. É só você contar quantas casas decimais tem aí após a vírgula e dividir por uma potência adequada. E aí, sempre que possível, você simplifica para igual aconteceu no 0,12 lá, tá bom? Um último, só para isso ficar claro, por exemplo, se 8,379, como é que você ia fazer a representação? Então, tem 3 casas após a vírgula, divide pela potência, né? 3 zeros embaixo. Potência ao cubo, né? De 10. Resolvido o problema quando é finito, tá bom? O nosso problema mesmo é o que fazer quando a representação é infinita, né? Então, assim, o nosso segundo caso é a representação infinita. Ou seja, quando nós estivermos falando sobre dízima periódica, né? O que fazer nesse caso, né? O truquezinho é bem simples. Eu vou passar agora para vocês. E também vai de novo se basear nessas ideias de potência de 10. Só que agora a gente tem que lapidar um pouquinho esse problema, tá bom? Vamos começar com um exemplo que a gente já conhece a representação, depois eu passo outros, tá? Então, por exemplo, aqui eu falei que 1/3 é 0,3333, talvez você da prática conheça isso, mas poderia não saber, né? Imagina que eu só tivesse essa representação, nosso exemplo A, então, 0,33333. Então, qual é a representação, né? Como é que eu posso escrever ele, né? Pegar essa dízima e escrever como uma fração? Eu observo o seguinte, após a casa decimal, então, essa é uma dízima simples, certo? Após a casa decimal, o comprimento, né, da nossa dízima é um só, né? Só tem o número 3 repetindo. Então, o que fazer nesse caso? Eu vou escrever aqui embaixo, eu tenho que o R é 0,33333. E, então, observando isso que eu falei, né, só repete o 3, é uma única casa após a vírgula, eu multiplico por 10. Por que eu multiplico por 10? Bom, se eu multiplicar por 10, então o que era R passou a ser 10R. Quando eu multiplico por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Então, eu fico com 3,33333, porque esses 3 aqui não param de repetir nunca, né? E
Então, a gente tem a seguinte situação. Eu posso escrever 3 mais 0,33333, ok? Apareceu de novo 0,333 para a gente, né? Vou destacar aqui, sei lá, de verde nesse primeiro exemplo, para a gente entender bem o que eu vou fazer. Ele repete. Mas isto, inicialmente, é o que nós tínhamos chamado de R, certo? Ó, esse aqui é o R, né? O 0,33333 é o R. Se esse cara é o R, eu posso vir, então, trocar ele por R. Eu fico com 10R, é 3 mais R. Passo esse R subtraindo, então 10R menos 1R, 9R é igual a 3. Portanto, o R, 3 nonos. Foi o que eu tinha falado, olha, de cara a gente não vai achar necessariamente com o máximo divisor comum igual a 1, mas aí é só simplificar. 3 nonos eu posso simplificar, dividir por 3. Então fica 1/3. Portanto, a fração, né, a fração geratriz daquela dízima é 1/3, como a gente já sabia desde lá do início, ok? Mas aqui, então, foi mostrando aonde que ela aparece, né? Como é que eu sabia que era 1/3, tá bom? Aí você podia falar, não, professor, esse exemplo aí é simples, né? Então, assim, eu sei isso de cabeça, de tanto trabalhar ou coisa do tipo, né? Mas, por exemplo, então, só pegar uma outra simples, tá bom? Vamos pegar uma outra simples. Imagina que a nossa representação fosse a seguinte agora, 0,121212, ok? Um monte de 12. Quando era só 0,12, estava aqui resolvido, né? 12 sobre 100. Aqui não vai acontecer isso direto, certo? E aí a gente observa de novo, bom, essa dízima é uma dízima simples, né? Após a vírgula só aparece quem realmente se repete, o 12, 12, 12. A gente vai ver que tem até essa diferença de tratamento. Quando a dízima é simples, a gente faz uma coisa. Quando a dízima é composta, nós fazemos outra coisa, tá bom? Mandei de novo a lista de chamada aí, caso alguém tenha entrado depois. Então, para a dízima simples, agora eu observo. Ela tem comprimento 2, né? São 2 dígitos repetidos. O truque agora não é mais multiplicar por 10, porque o nosso objetivo é que a dízima volte a aparecer, né? Tá vendo o que a gente fez aqui? Fez aparecer o 0,33333 de novo, né? Para chamar isso de R e voltar numa fração. Se eu só multiplicar por 10, vai ficar 1,21, 21, 21, e eu não resolvi o problema. Eu caio em outra dízima que tem comprimento 2. Então, eu vou multiplicar por a potência adequada de 10, vou multiplicar por 100, vou andar com, né, exatamente o comprimento da nossa dízima. Se eu multiplico, então, por 100, então eu fico com 100R é igual a 12,12, 12, 12, 12, 12, né? Esses não param de repetir nunca. E aí, agora a estratégia passa a ser a mesma que a gente usou antes. Por quê? Porque eu posso escrever 100R, sendo 12 mais 0,12, 12, 12, 12, 12. E aí, então, agora eu não vou pôr a seta, até porque quebrou a página, tá? Mas lembra lá, 0,121212 é o que a gente chamou de R, né? Esse pedacinho aqui é o que a gente chamou de R. Então, nós temos 100R igual a 12 mais R. Passa esse R subtraindo, então 99R é igual a 12. Achamos a fração, né? Quem é o R? É 12 sobre 99. Aí você observa, professor, não dá para simplificar. Dá para simplificar, dá para dividir por 3, né? Se a gente divide por 3, fica 4 sobre 33 avos. Então, pronto. Qual é a representação decimal daquela fração geratriz? 4,33 avos. Resolvido mais um problema, certo? E o que fazer, né? Então, assim, vou deixar de exercício para vocês, só para vocês constatarem uma coisa que eu vou comentar aqui agora, né? Dízima simples com comprimento 1, multipliquei por 10. Dízima simples com comprimento 2, multipliquei por 100. Dízima simples, vamos pegar assim, sei lá, 7, 8... Opa, perdão. Por exemplo, 2,789. 789, 789. Já foi 3 vezes, né? 789, agora sim. Qual é a fração geratriz dessa dízima, certo? Então, a pergunta, qual é? Para vocês acharem, tá? Vocês vão fazer essa aí. O que vocês vão ver? Vocês vão ver que uma dízima simples, né? Porque quem
quem aparece após a vírgula são só os dígitos que se repetem, mas aqui tem comprimento 3. Então, vocês devem multiplicar não por 10 nem por 100, vocês vão multiplicar por 1000, tá bom? E disso vocês podem tirar a conclusão. Quando a dízima é simples, a potência de 10 adequada que você vai multiplicar é o comprimento dessa dízima, tá bom? Se for 4, multiplica por 10.000. Se for 5, por 100.000. Se for 2, igual a antes, multiplica por 100. Se for 1, multiplica por 10, tá bom? Então, vocês conseguem, por exemplo, resolver, achar qual é a fração geratriz de 0,79, por exemplo, tá bom? Fica de exercício para vocês treinarem, tá? O que fazer agora se a dízima não é simples, tá bom? Então, vamos ver um exemplo D aqui. Se a dízima não for simples, né, como é que a gente pode resolver esse problema? Imagina que agora a minha representação decimal fosse o seguinte, 1,2666, ok? Pergunta qual é a fração geratriz, né? Qual é a fração que origina esta dízima, tá bom? O truque agora é você pegar e fazer o seguinte, você vai decompor assim, vamos tentar observar. Você fala assim, professor, aqui tem uma casa decimal só repetindo, se eu multiplicar por 10, será que resolve? Então, eu ia ficar assim, com 10R ia ser 12,66666, e aí não chegou em muito lugar, tá bom? Deu uma ajuda? Até dá uma ajuda, tá bom? Você pode usar esse mesmo argumento que eu vou usar aqui para frente. Só que não resolve tudo ainda, né? Então, assim, a gente tem que achar uma estratégia para poder resolver. Talvez a melhor seja essa mesmo, ó. Multipliquei por 10, ou seja, eu vou multiplicar por uma potência adequada de 10 até chegar na parte que se repete, na parte periódica. Esta aqui agora virou uma dízima simples, né? Por que virou uma dízima simples? Porque após a vírgula agora, nós só temos quem se repete, né? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar então esse 10R, que é o que a gente tinha antes, eu vou escrever como sendo 12 mais 0,666, ok? E agora sim, nós dividimos o nosso mundo numa parte que é inteira, um 10 eu sei depois achar a fração, é só passar dividindo. Nosso problema passou a ser agora achar qual é a fração geratriz desta outra dízima. Vou chamar ela, por exemplo, de x, tá bom? Aí você vem no cantinho e você pode usar alguns argumentos para descobrir que esta dízima é a 2/3, tá bom? Por que 2/3? Porque, primeiro, posso usar a cola aqui. Eu sei que 0,333 é 1/3. 0,6666 é o dobro disso, então é 2/3, tá bom? Mas se você não lembrasse isso nem nada, como é que você ia escrever, né, resolver, determinar qual é a fração geratriz? Ia fazer igual a gente fez lá. Olha, multiplico por 10. Por quê? Porque é uma dízima simples, período, né, de comprimento 1. Multiplico por 10, eu fico então com 10x, sendo 6,66666. Então, 10x é 6 mais 0,666. 0,6666 a gente chamou de x. Então, você fica com 10x, é 6 mais x. Passa subtraindo, 9x é 6, então x é 6 dividido por 9. Simplificando, 2/3. Em qualquer caso, a gente chega em 2/3, tá bom? Quando isso está feito, o nosso problema foi resolvido, porque agora eu tenho, então, 10R, né, que era a dízima original que a gente queria, é 12 mais x, 12 mais 2/3. Nosso problema agora virou uma soma de fração, e aí a gente já revisou como é que faz isso, né? Como é que a gente soma a fração? Vou multiplicar 1 por 3 dá 3, 12 vezes 3, 36, 1 vezes 2 é 2, certo? Então, eu vou ficar com 38 sobre 3. Então, 10R, 38 sobre 3. Posso passar o 10 dividindo. Então, R vai ser 38 sobre 30. 38 sobre 30, eu posso simplificar, né? Dá para dividir por 2. Se eu dividir por 2, dá 19. 19 sobre 15. Então, a nossa fração geratriz, né, para deixar destacadinho, é 19/15. Ok? Então, resolvido também o problema. Como é que você vai fazer quando a sua dízima, então, for composta?
você vai multiplicar por uma potência de 10 para que ela passe a ser uma dízima simples. Quando ela for uma dízima simples, você vai separar a parte inteira que sobrou e pegar esta parte periódica que sobrou e usar a mesma regrinha que a gente usou nos conceitos aqui, nos itens A, B e C, tá bom? Eu vou só parar de partilhar a tela um minutinho e vou mostrar, porque eu falei um monte de coisa, mas, por exemplo, vou mostrar só numa calculadora rapidinho, eu não gosto de usar calculadora em sala de aula nem nada, mas só para vocês verem que realmente, por exemplo, esta dízima 19 sobre 15 dá o que a gente estava procurando, tá bom? Então, acho que vocês já estão vendo aí, por exemplo, se eu pegar 19 e dividir por 15, dá 1,26666. Tá vendo que no final ele arredonda para 7, porque a calculadora tem uma quantidade, né, finita de dígitos, né? Ela não consegue ficar, então no final ela arredonda, tá bom? Mas ainda assim, podem ver que a gente obteve a fração que origina essa dízima, tá bom? A vantagem de trabalhar com frações é que você não trabalha com valores aproximados, é sempre exato, tá bom? Deixa eu voltar lá para minha telinha. Então, página nova, pronto. Eu vou deixar alguns para vocês pensarem, tá? Então, assim, vou chamar, sei lá, de exercício. Daí, não, chamar a letra E, F, fica feio. Exercício. Para vocês acharem a fração geratriz, por exemplo, da dízima 0,23, 23, 23. Opa, dízima simples, comprimento 2, eu vou multiplicar por 100. Menos 0,1111, ok? Bom, da mesma maneira que a gente consegue fazer por positivo, a gente faz por negativo, né? Se tem um menos, só que vai aparecer um menos lá em cima no numerador, tá bom? Letra C, então, mais vantagem, dízima simples, comprimento 1 vai multiplicar por 10. Esta aqui, para finalizar os exercícios para vocês, por exemplo, 4,1233333. Como que você vai resolver essa, né? Como que você vai achar a fração geratriz dessa? Olha, é o que eu falei lá atrás. Você vai multiplicar por uma potência adequada de 10 para que a sua dízima passe a ser simples, tá bom? Então, assim, só um comentário para essa aqui é o seguinte. Se eu multiplicar por 100, eu fico com 100R, é 412,33333, tá bom? Já resolvi o problema para vocês. É porque 100 anda a casa duas, né? A direita duas vezes. Então, no 12. Então, 100R é 412 mais 0,333. Resolveu o problema, né? Por quê? 0,333, você viu aí atrás comigo, que é a fração 1/3. Se você não lembrar, você faz o quê? Faz igual a gente fez aqui. Chama de x e acha a fração, tá bom? Não tem problema não. Mas só aproveitando a aula, né, o embalo a gente fez, pronto. O que é que você precisa fazer agora? Somar 412 com 1/3, pegar o resultado e dividir por 100. Aí o problema fica resolvido, tá bom? Essencialmente resolvi um dos probleminhas para você, tá bom? Vou finalizar a aula com um resultado importante, né? Porque assim, eu até fiz questão de pôr e grifei na última aula o 0,9999999. Qual é a fração geratriz de 0,999? A fração geratriz de 0,9999 é o número 1, ok? Então, um resultado para a gente poder caminhar para fechar a aula é o seguinte. A fração geratriz de 0,999 é o número 1. Isto é
0, ok? Por que que isso é verdade? Então, mesmo argumentozinho, bem simplesinho, tá bom? Se a gente chamar de R 0,999, dízima simples, período 1, nós vamos multiplicar por 10. Então, 10R é 9,99999. Então, 10R é 9 mais 0,999. 0,999 é o que a gente chamou de R. Então, 10R é 9 mais R. O R vem subtraindo. 9R é 9. Portanto, o R, 9 dividido por 9, é o número 1. Tá bom? Isso às vezes causa confusão em alguns lugares. Alguns professores falam, é quase igual. Não. É uma outra maneira de representar o número 1, tá bom? Existe uma área de matemática chamada cálculo, que ela explica isso direitinho. A gente estuda por meio de limites, séries, que foge o nosso objetivo aqui no momento, né? Mas, assim, explica exatamente, formalmente, o porquê isso. Essa é uma justificativa simples que dá para entender usando esse conceito que eu passei para vocês de achar a fração geratriz, tá bom? Mas então, a fração geratriz do número 0,999 é o número 1, tá? Eu vou deixar um exercício para vocês pensarem e fazer um comentário sobre a prova, porque é importante, só para reforçar. A nossa primeira prova vai ser semana que vem. E não custa lembrar, tá bom? Embora tenha sido igual foi o ano passado, mas é bom sempre reforçar. Então, uma questão para vocês pensarem, está lá nas listas de exercício, mas às vezes é bom destacar. Se não conseguir fazer, não tem problema nenhum, tá? Não há mal algum, mas pelo menos guarde esse resultado que ele é interessante. Ele nos ensina, por exemplo, o que acontece quando a gente divide números entre 1 e 9 por 11, tá? Então, seja n um inteiro, ou seja, n é um número inteiro, que esteja entre 1 e 9. Então, ele pode ser 1, 2, 3, 4, até chegar no 9, tá? Mostre que a representação decimal de n sobre 11 é a dízima 0,ab, ok? Ou seja, está dizendo que é 0,ab, AB, AB, onde 10A mais B vale 9 vezes o n, ok? Conclua, então, o seguinte. Por exemplo, se eu pegar 1 e dividir por 11, isso vai dar a dízima 0,09. Se eu pegar 2 e dividir por 11, isso vai dar a dízima 0,18. Se eu pegar 3 e dividir por 11, vai dar 0,27. 4 e dividir por 11, vai dar 0,36. Estão observando o que está acontecendo aqui? Diminui, né, um da casa da direita e aumenta um na esquerda, né? Mas em todo caso, por exemplo, se você testar aqui, ele está falando assim, ó, 10 vezes 0 mais 9, né, 10A mais B, é 9 vezes o número que está aqui em cima. E é verdade, né? Porque 9 é igual a 9. A mesma coisa vai acontecer, né? 10 vezes 1 mais 8 é 9 vezes 2, é 18. Isso vai acontecer para todos eles. É assim que a gente consegue achar essas representações dividindo por 11. Mesmo que você não consiga fazer, não há problema algum, tá bom? Tem exercício que é bom de informação para a gente. Ele ensina para você rapidamente o que acontece quando você pega números de 1 até 9 e divide por 11. Ele te dá quem é a representação. Depois você teste aí na sua calculadora, tá bom? Bom, com isso a gente encerra a aula, encerra o conteúdo
da prova, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo da gravação da aula de hoje e tudo mais. Aí você deve se lembrar, estudou comigo ano passado, né? Como que funciona a nossa avaliação. Vai abrir à meia-noite, né? Lembra lá pela data que está no Moodle? Vai abrir meia-noite do dia 9 e vai até as 23h59 do dia 13/6. Uma tentativa, 2 horas e meia para responder, e vão ser sorteadas questões das listas de exercícios que eu deixei lá no Moodle para vocês, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, ou se durante a semana quiserem marcar algum atendimento, eu estou à disposição, tá? Mas o conteúdo da nossa primeira prova é este, bem simplesinho, uma revisão. O conteúdo da segunda prova é menor ainda que esse, talvez, embora seja tão importante quanto. E aí a gente passa para o segundo bimestre. Mas lembre, fique atento a isso, tá bom? Não deixe para fazer em cima da hora. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Professor, Pois não. eu sou obrigada a resolver, tipo, as questões usando esse método, porque o método que eu aprendi, tipo, não foi nem o método que o meu antigo professor me ensinou, mas foi o método que eu consegui aprender. Ele não é assim. Qual é o método que você aprendeu? É como se fosse uma espécie de dicas em... Como que é a expressão? É macete? Pode ser que seja. Tem que tomar cuidado para ver se dá certo. Me dá um exemplo aí como é que você faz. Eu vou Por escrever aqui, você me exemplo, fala, a gente faz. Vamos ver. eu vou dar um exemplo quando é uma dízima infinita simples, né? Uhum, E quando é complexo lá. Por exemplo, 0,23, 23, 23. uhum, Pega o número antes de começar a repetir, então seria 0,23, ou seja, 23, né? uhum. Menos o número que nunca vai repetir, que é o zero. Aí embaixo, que é uma fração, aí embaixo vai ficar 2,9, vai ficar 9,9, porque são dois números repetindo. Aí faz essa continha, que aí vai ficar 23 sobre 99. E aí, Ok, assim, não é errado, tá bom? Eu não sei nem por que mandou pôr esse menos zero, assim. Se fosse assim, por exemplo, me explica aqui, se fosse assim, 1,23, 23, 23, como é que você ia fazer? aí é a mesma coisa, só que aí ficaria 123 menos 1 sobre 99. E Ok. aí quando é, por exemplo, quando tem um número depois da vírgula que não repete, tipo, deixa eu achar um exemplo aqui. Aqui Uhum, nesse 1,2666. uhum, Aí fica o número antes de repetir, que é 126, menos o 12, porque é o número que não repete. E aí vai ter um 9, porque só tem um número que repete, que é o 6, e um 0, porque tem um número depois da vírgula que não repete. Olha, isso deve ser. Deixa eu fazer aqui na calculadora. Isso deve ser a consequência dessa que eu passei para vocês, né? Tipo assim, se dá certo, não tem problema, você fazendo o seu vestibular, essas coisas não tem problema. Eu queria só ensinar uma maneira de chegar lá, ok? O meu ponto de vista é o seguinte, né? Assim, como professor. Se eu te digo, faça 23 menos 0 divide por 99. Bateu, deu certo, ok? Mas por que será? Então, como que eu construo, certo? Ou, do jeito como a gente fez aqui, então, não teria problema você fazer. Só para... Então, a origem das coisas, certo? Se a gente chamou isso aqui de 0,23, 23, então, está repetindo é duas. Então, simplesmente eu multiplico por 100, então fico com 100R, 23,23, 23, 23, né? Ou, esse aqui a gente observou que é o pedacinho que está repetindo, é o R, né? Então, pode escrever 100R, é 23 mais R. Então, passo ele para lá subtraindo, 99R é 23. Então, R é 23 dividido por 99. A gente chega lá sem nenhum truque, sem nenhum macete, sem correr o risco de esquecer, olha, o que acontece se for assim, se for assado, né? Por exemplo, eu imagino que esse seu método dê certo em todos os casos aí, né? Então, assim, aqui você ia fazer como nesse método, né? Você ia pegar 2, 3, 4, menos 112? Isso, hein? Uhum.
E aí ia dividir por quanto? Por 3 noves. Por que Calma, o 3? número que tá repetindo é 34? Eu não tenho. Isso, 34. Então seriam 2 noves e 2 zeros. Ok. Então, se você lembra esse método, não tem problema nenhum. Você corre o risco de esquecer e acontecer. Quando a gente usa o macete, a gente não entende o porquê, né? Olha, o porquê da coisa, não importa. A gente só está preocupado assim, importa que deu certo. Né? Deu certo, está funcionando, ok. Você corre o risco de se confundir ou de esquecer. Quando a gente usa essa estratégia que eu passei, não tem erro. É só a gente pensar, olha, quanto está se repetindo, é a potência de 10 adequada. Esses subtrai um para lá, subtrai um para cá, surge naturalmente quando você está fazendo a continha. Né? Eu tiro um, né? Do 100 eu tirei um, sobrou 99, ok? Mas se der certo, não está errado. Mas aí tem que entender, agora, meu ponto de vista como professor, se você bota lá, sei lá, e esqueceu de pôr um zero, um exemplo, né? Como você usou um macete, você não desenvolveu nenhum método, nenhum processo de conta, né? Você só usou um macete. E se tiver errado, está totalmente errado. É diferentemente quando o aluno erra uma conta de subtração ao fazer a continha, igual eu estou fazendo ali, né? Ó, ele desenvolveu todo o processo e errou uma continha simples. O importante, ele entendeu o processo. Então, vale algo, né? O que eu estou dizendo é o seguinte: se você fez isso aqui, por exemplo, né? E aí, sei lá, por algum motivo você disse que é 23 sobre 90, ao invés de dizer que é 23 sobre 99. Então tá totalmente errado, porque você não explicou de onde veio, né? Mas não, se você sabe ele, não é errado não, viu? Até uma maneira boa. Tá? Na prática, no dia a dia, essas mais simples, a gente sabe que é assim, né? Eu já sei quando eu tenho 23 sobre 0,23, 23, 23, eu sei que é 23 sobre 99. Assim como eu sei que aqui atrás, por exemplo, 0,797979 é 79 sobre 99, né? Ok? Mas é bom, tudo que a gente puder saber a mais, não tem problema não, tá bom? Tá bom. Entendi, obrigada. Sem nada. Vou parar a gravação, tá bom, gente? Vocês têm aula já já? Tchau, gente, viu? Boa semana. Eu não quero parar de gravar.